Boa noite, boa noite. Já te aceito aqui, Bela. Vou só escrever aqui o tema da nossa live rapidinho. Deixa eu fixar aqui o nosso tema. Pra gente já começar. Bela, você entrou aqui pelo seu perfil mesmo, certo? Que eu vou te aceitar? Ou pelo da leitura? Isso. Boa noite, quem está chegando aí, se quiser ir convidando os amigos. A Isabela já vai entrar. Quem quiser ir convidando os amigos, tem esse aviãozinho, essa setinha aí do lado, enquanto a Isabela chega. Podem ir mandando para os amigos. Agora sim. Deixa eu dar um pause na música. E aceitar a minha convidada. Uma amiga super querida que está chegando pra gente bater papo. Boa noite. Boa noite, João Vitor. Tudo bem? Desculpa a confusão. Imagina. Bom, primeiro dar boa noite para quem está chegando. Quem quiser ir convidando os amigos para participar da live, é só mandar essa setinha, esse aviãozinho aí, enviar para todo mundo. Primeiro, já agradecer a Isabela por aceitar o convite. Está sendo um prazer, uma honra, uma alegria enorme rever você, A honra é primeiramente, né? minha. E, bom, primeiro eu vou deixar você se apresentar, fica à vontade, aí depois a gente começa aí pelo assunto de hoje, né? Mas pode se apresentar. Tá, eu acho que eu tô um pouco tosquinha, mas... Aqui tá tranquilo, assim. É? Então tá. Tá me ouvindo bem? Melhor eu colocar o fone? Eu tô ouvindo perfeitamente. Se alguém quiser dar um retorno aí como tá o som, mas para mim tá ótimo. Tá, qualquer Você tá me coisa ouvindo bem? tô te ouvindo bem. Ah, então ótimo. Então, João Vitor, né? Que eu tenho mania de E, chamar de João, mas a gente aprende lá junto que o nome completo é o nosso mantra mais importante. Então, João exato. Vitor, obrigada demais pelo convite. É Imagina. uma honra estar aqui representando a leitura corporal, junto com você que está tão perto da gente, né? O mosquitinho da leitura corporal te picou mesmo. E a gente está aí junto Total. nessa, nesse eterno aprendizado da leitura. Meu nome é Isabela. Eu originalmente me formei em Ciências Sociais. Essa é a minha formação acadêmica. Eu fiz um mestrado na área da saúde coletiva. Então, o tema da saúde sempre foi do meu interesse. E na leitura corporal, em verdade, eu já nasci entrando nela, porque a Nereida, fundadora da leitura corporal, é minha mãe. Então, eu literalmente nasci nesse caldeirão, num momento em que a leitura corporal estava em franco processo de surgimento e experimentação. E fui me dedicar sistematicamente a esse pensamento há cerca de uns 8, 9 anos para cá. Mas eu fui criada nessa filosofia e tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Ótimo. Me apresentando rapidamente, eu sou o João Vitor Dias, né, sou terapeuta, fiz a minha formação em leitura corporal, estou aí na leitura
2 anos, mais ou menos, desde que eu fiz a minha formação, continuo aí fazendo os cursos, como a Isabela disse, o mosquitinho da leitura me picou, e que bom que isso aconteceu. E hoje, assim, eu acho que vai ser um assunto a gente poder conversar sobre isso, sobre o corpo, essa, o significado que tem o corpo, porque dentro dos meus processos, né, com os clientes e tudo mais, às vezes eu percebo como as pessoas querem se distanciar do corpo para atingir algo mais sublime, querem se distanciar da matéria para atingir algo mais sublime, e o sublime está também na matéria, né? E como a Isabela falou, em algum momento, se eu chamar a Isabela de Bela, é força do hábito, mas a gente já deixa até essa dica para vocês. A leitura traz esse pensamento, né, de que o nosso nome é o nosso mantra mais poderoso, então pronunciar realmente o nome, né? Mas para começar, então, Isabela, se você quiser falar um pouquinho, brevemente, apesar que você já trouxe um pouquinho da leitura, mas brevemente, para as pessoas quem às vezes não conhece, o que que é a leitura corporal? Tá. Eu coloquei o fone aqui que estava dando retorno para mim. Ah, Tá bom? sim, O som continua ótimo. bom? Para mim tá ótimo, continua bom. Tá. Se alguém quiser dar comentar aí, se tá dando para ouvir direitinho. Tá, já qualquer coisa vocês contam pra gente. É. A leitura corporal tem esse nome, e esse nome, na verdade, está associado a várias escolas de pensamento. Não é incomum as pessoas imaginarem que a leitura corporal se dedica ao estudo do significado das posturas, dos gestos, no sentido de um estudo de entender o que a pessoa quer dizer ali nas entrelinhas da sua posturação, né? E seria mentira se eu dissesse que não é nada disso, porque também tem, né? Também. Essa proposta de interpretar as posições do corpo, mas a leitura corporal é um pensamento que é muito mais abrangente e vai muito além dessa ideia. A ideia básica que fundamenta essa filosofia é de que somos espírito, né? Tudo que é vivo, ele tem uma constituição sutil, energética, espiritual. O nome que for mais familiar, né? Mas a gente está aqui falando de um mundo de energia. E a ideia de que essa energia ela é intencionada. Essa ideia do espírito, né? É uma energia que tem ali vontades e que evolui, né? Mas isso está na base do pensamento de que tudo o que é material tem uma estrutura, né, subjacente que é energética. Então, o espiritual é a nossa condição. E dentro dessa ideia, desse pensamento, o corpo físico ele é entendido como um veículo de expressão dessa energia inscrito num espaço, num tempo, num planeta, né? Numa corporalidade. Então tem esse pensamento de base de que na essência, na nossa origem, somos espírito e essa é a nossa condição. Espiritual é tudo, né? Não existe algo que seja mais ou menos espiritual dentro desse sentido, porque espiritual é a constituição de tudo que é vivo. E o corpo físico entendido como uma representação daquilo que o espírito escolhe desenvolver nessa existência. Então, o corpo, ele é uma continuidade do espírito. Ele não é nenhuma ruptura, ele não é nada que na hierarquia está abaixo. A Biboca falou que está dando eco. Que está dando eco. Eu vou tentar tirar o meu fone e alguém fala se está dando eco. Se continua dando eco aí, pessoal. Se alguém puder dar esse retorno aí. Vou deixar você ir falando, Bela. E aí alguém fala pra gente, por gentileza, se vai continuar dando eco. Tá. E aí, bom, essa ideia, né, do corpo como uma expressão do nosso movimento espiritual.
Então, a leitura corporal, ou essa ideia de ler o corpo, é nesse sentido, né? De que tudo que o corpo expressa tem uma origem energética, espiritual, da alma, e a leitura Aham. oferece interpretações para tudo que o corpo expressa. Então, desde as formas anatômicas, né, a fisiologia, aos sintomas, aos comportamentos, tudo aquilo que o ser humano produz, no pensamento da leitura corporal, tem um propósito, tem um significado. E essa é a ideia da leitura corporal, de interpretar essas expressões do corpo como funções humanas, como temas, assuntos que cabem a essa forma humana. E a leitura, para fazer essas interpretações, ela oferece um mapeamento dessas funções, né? Então, voltando um pouquinho atrás, se estiver me confundindo, vocês me param, que eu volto, né? Mas a ideia é que somos espírito, e enquanto espírito, existem muitas possibilidades de evolução. Evolução é o sentido do universo. O universo se expande, né? Evoluir é movimentar-se, evoluir é multiplicar, evoluir é se diferenciar. Então, evolução, nesses termos, é um princípio da vida. A vida evolui. Isso é tido como dado, né? E enquanto espírito, quanto energia, existem um sem número de possibilidades de evolução. Dentre elas, a experiência corporificada. A experiência corporificada pode se dar através de formas diversas, né? Dentre elas, a forma humana, que é uma forma que no pensamento da leitura corporal é muito potente, com muitas potencialidades. Mas depois a gente fala um pouco mais sobre isso, senão já abro aí uma outra janela, né? Então, a forma humana como um caminho de evolução. A forma humana apresenta as suas características, as suas possibilidades, que são diferentes de outras formas de vida, outras formas animais, vegetais, minerais, né? Existe ali um gabarito do que é possível ao ser humano. E todas essas possibilidades, que têm uma matriz energética, elas estão inscritas no corpo físico. Todas essas possibilidades e funções, o que cabe ao humano, já que o corpo físico é um símbolo, uma representação para tudo isso que cabe ao humano. Então, a leitura faz um mapeamento dessas funções. Tudo que cabe ao humano está inscrito no corpo em algum lugar. Então, a maneira como esse lugar se apresenta, né? A forma que ele tem, a fisiologia que ele tem, as alterações de fisiologia, que a gente chama de doença que ele tem, tudo isso tem uma interpretação segundo a função daquela região. Tá bom até aí? Ótimo. E só um comentário à parte que a Isabela trouxe, essa questão da evolução. Um pensamento que eu gosto muito da leitura corporal que nos traz é de que não existe involução, né, Isabela? Pode haver estagnação, mas involução, aquela coisa, andar para trás não dá, né? Você pode Não dá. estagnar, mas involução não, né? E não dá para andar para trás, até porque nesses planos mais sutis não existe tempo, né? A Exato. ideia de tempo, de algo que vem antes, agora e depois, é uma ideia do nosso plano consciente, digamos assim, Uhum. né? No nosso plano inconsciente, não tem forma, não tem tempo, né? A experiência corporificada, ela é um momento de toda a trajetória do espírito. Mas esse Uhum. momento, né, quando ele é lá codificado para a energia sutil, já está fora dessa ideia de temporalidade. Então não tem como a gente andar para trás, Uhum. porque o tempo não existe, né? É uma Exato. continuidade que sempre existiu, é um mistério da vida, né? Mas a ideia de que existe um tempo cronológico Cronológico. é uma ideia ordenadora. Sem essa ideia no campo consciente, a gente não existe, né? Mas é inscrita a essas dimensões. Então, Uhum.
Vai depender, né? Tem uma fala que a leitura corporal traz, dentro dessa ideia que eu gosto muito, né? De que tudo que a gente observa, a gente está vendo 5 minutos de cena, né? Uma metáfora que a leitura usa. Que se a gente está considerando que o espírito tem uma trajetória aí de um universo que nem tempo existe, são muitas e muitas e muitas experiências que esse indivíduo carrega, né? E muitos aprendizados. E a ideia é que a gente vai carregando isso na nossa constituição energética, enquanto informação. Tudo aquilo que eu vou aprendendo nas várias vidas que eu possa ter nessa em outras dimensões, porque vai saber o que é que existe aí de possibilidade, né? A gente olha para o Já tem outras universo. formas também, né, Isabela? Tem outras formas como vegetal, que a leitura traz, né? Animal, mineral, não só humana, né? Exato, e além das formas que a gente conhece, né, dentro do nosso Uhum. planeta, vai saber o que é que existe aí de possibilidade nesse universo tão vasto, né? Mas seja lá por qual via for, a nossa energia que carrega informações, né, ela arquiva, né, tudo aquilo Uhum. que se vai aprendendo ao longo das várias vidas. Então, quando a gente chega aqui nessa existência, a gente já chega com um tanto de história, né, que está inscrita no nosso corpo, já que o corpo é uma representação da nossa constituição sutil, né? Uhum. O nosso Então, sutil aí materializado, né? materializado, exatamente. Então, tudo que acontece num determinado momento, em relação ao que essa alma já viveu, né? São 5 minutos de cena. Então, é nesse sentido de que tem muito mais história, né? Do que a história que a gente conhece, né? Se numa vida, se a gente tomasse como referência só essa existência, já haveria muita história, né? Da gente olhar para um ser dentro de uma ação qualquer, né? Sem considerar toda a história que o levou até ali. Então, essa ideia de 5 minutos de cena já valeria se a gente estivesse considerando só essa existência. Pensando, então, que o espírito escolhe se desenvolver por vias diversas, né? Quanta história não existe aí inscrita nesse corpo e que no pensamento da leitura corporal é uma história sequencial, né? Não quer dizer, né, que existe a ideia de que a gente esteja nessa vida pagando por coisas que fizemos em outra Uhum. vida, né? Carregando um karma, né, que tem muito isso, nossa, eu tenho um karma, e o karma sempre vem com aquele peso, né, de que é uma dívida que eu tenho de uma vida passada, né, e que se eu não resolver nessa vida, isso vai sendo carregado como um castigo, e a minha alma vai pagar por isso, vem todo aquele peso, né, Isabela? Exatamente, né? A interpretação que a leitura dá para o karma é um pouco diferente, né? Não como um Uhum. castigo pesado Uhum. de algo que eu fiz, mas como uma proposta de aprendizagem. É algo que, enquanto espírito, pela minha vontade, o meu desejo de me qualificar ali num determinado tema, eu escolhi desenvolver, né? Então, Uhum. karma é entendido como essas propostas de aprendizado que eu mesma me atribuí, né? Segundo a minha Uhum. vontade, segundo o meu livre-arbítrio, para essa existência. Porque tem essa ideia também, né? De que a gente só encarna se a gente tiver um para quê. A gente não cai de Uhum. paraquedas, assim, deixa eu ir lá ver o que tem lá e aí eu resolvo o que faço, né? Claro que o nosso livre-arbítrio continua sendo, continua valendo, né? Pode ser que as escolhas que eu faço em vida não tem nada a ver com aquela escolha que me motivou à encarnação. Mas se isso Uhum. acontece, o corpo vai dar um jeito de dizer, né? Que ou vai dar um jeito de me aproximar dessa que é a proposta da existência. Teve uma pergunta Ótimo. aqui, não sei se você Sobre viu. os ancestrais, sim, eu já ia te falar, e só ressaltar, gente, se alguém quiser fazer perguntas também, fiquem à vontade, que à medida do possível a gente vai respondendo, mas você conseguiu pegar e você quer que eu repito? Você repete, por favor? Sim, foi a Glaucia que perguntou se isso pode vir dos ancestrais para quem não acredita em reencarnação. Eu acho que foi naquele momento que você estava falando de quando você vai reencarnando e você vem trazendo toda essa bagagem. Então ela refere
acredito eu que é isso, se pode vir dos ancestrais, né? Para quem não acredita aí na reencarnação. Sim, a leitura, inclusive, pensa a reencarnação nesses dois sentidos. Tanto a reencarnação como uma continuidade da história da alma. Então, a alma vive numa forma, depois vive em outra forma, né? E assim vai, sei lá quantas vezes. Então, essa ideia de reencarnação como uma nova habitação ou uma nova construção de um corpo. Como pensa a ideia de reencarnação no sentido de temas, né, humanos que vão se repetindo nos diferentes indivíduos. Então, tudo aquilo que a humanidade já desenvolveu, né, que os nossos ancestrais já aprenderam, isso é revertido em informação, né, para todos os indivíduos, né? Então, a gente pode imaginar uma coisa assim. Existe uma matriz do humano, né, que é comum a toda a energia que pretende se construir como forma humana, né? Essa matriz, ela vai se atualizando, né, com cada aprendizado individual, essa matriz comum. Então, tudo aquilo que os nossos ancestrais já desenvolveram também está em nós, né? E esses temas repetem em nós. E a gente aproveita todo o aprendizado que já foi desenvolvido, né? Estamos sobre os ombros dos nossos ancestrais. E a leitura também pensa que esse movimento pode acontecer de frente para trás, né? Tudo aquilo que eu agora consigo desenvolver qualifica também a vibração daqueles que vieram antes de mim, porque é aquela história. A matriz é atemporal, né? Na matriz está tudo ali no presente. Então, o que foi, o que será, participa do desenvolvimento de todo mundo. Não sei se eu te respondi, se era isso. Qualquer coisa você comenta aqui. Mas ela comentou ali, falando que bacana, então eu acredito que esclareceu e até acrescenta um pensamento, apesar do que a Isabela já comentou sobre isso, mas que a leitura traz com relação aos filhos, que nós temos muito esse conceito, né, Isabela, de que filho veio para aprender com o pai, e ponto. E, na verdade, existe esse caminho de volta, né, de que os filhos têm muito para ensinar aos pais, justamente por carregarem toda essa bagagem, né, tanto do pai quanto da mãe. Então, você tem duas bagagens somadas que estão ali para poder sinalizar também para os pais, né? Mas só para a gente começar a pontuar um pouquinho mais, Isabela, assim, com relação até ao tema, né, que nós trouxemos, aí quanto mais no corpo, mais no espírito, porque assim, eu vejo até nos atendimentos, às vezes algumas pessoas que eu conheço, nós temos um certo receio, nós temos aquela questão de que para eu evoluir eu preciso me distanciar do corpo. Se eu toco o meu corpo, às vezes isso é imposto por religiões, sem aqui, né, conceito de criticar nenhuma religião nem nada, honrando e respeitando cada uma, a crença de cada uma, mas às vezes existem várias questões sociais que vão limitando esse olhar para o corpo, para a matéria, porque se eu faço isso, eu não alcanço o divino, eu não vou evoluir, eu não vou para a luz, eu não alcanço o espiritual. Tem todo esse conceito, e que quando uma pessoa às vezes se pega olhando para a matéria, ela começa a se sentir culpada, pecadora, e cai naquele sofrimento, naquele auto-julgamento, aquela coisa toda, né? Então, assim, pensando já por esse lado, eu queria pedir que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Com relação a isso. Como assim, se eu entrar na matéria, se eu tivesse contato, por que isso é pecado? Por que isso é pecado? O que tem de errado nisso, de me permitir o prazer, o tesão, essa energia materializada? A leitura diz que se existe pecado do mundo, é a ideia de pecado, né? Porque que bagunça que essa ideia nos tem feito, né? Bom, a leitura reverencia todos os pensamentos e é uma verdade para a leitura corporal de que nada que existe aqui é aleatório, né? Tudo tem um para quê. Então, sabe-se lá por que a ideia de pecado a algum propósito deve servir, né? Mas o que a leitura diz é que já passou o tempo, né,
da ideia de pecado, isso já venceu. Ela até brinca, né? Já estamos em 2021, desde que o cara veio falar que não era bem por aí, né? O cara é um jeito de falar de Jesus, né? E que já desmistificou muito do pensamento que até hoje é atuante em relação à ideia de pecado. Então, bom, começa por aí a história. A ideia de pecado, ela dificulta muito a grande proposta da existência, que é viver o corpo, né? Tem essa ideia de que eu sou energia, e enquanto energia, existem 1000 caminhos de evolução. Existem, inclusive, caminhos não incorporados, né? Daí eu escolho habitar um corpo, construir um corpo, né? Porque não tem essa ideia de que eu saio de uma esfera e vou para outra. A coisa é muito complexa, mas a ideia de que está tudo vibrando ao mesmo tempo, né? Eu não saio de um lugar para habitar um corpo. Eu construo um corpo e tudo que está aqui está lá, tudo que está lá está aqui, né? Mas, voltando ao raciocínio, né? Eu estou lá, energia, aí decido, escolho pela minha vontade me desenvolver pela via materializada, e o instrumento que a gente tem na via materializada é o corpo. Aí eu faço um corpo e fico aqui brigando com o meu corpo para me espiritualizar, né? Isso no pensamento da leitura não faz o menor sentido, porque justamente estamos num corpo porque foi da nossa vontade, ou é da nossa vontade, nos desenvolver através das possibilidades do corpo. E o corpo humano, a forma humana, é essa forma movida pela energia da libido, do prazer, né? Isso é uma força motriz do desenvolvimento. E isso não é da leitura corporal. Tem muitas e muitas filosofias, né? Que falam dessa energia, uns chamam de libido. A leitura usa mais o termo sexualidade, energia sexual, né? Essa energia de busca pelo prazer e pela autossatisfação, como uma das forças motrizes mais importantes para o desenvolvimento humano, né? E o desenvolvimento humano é uma via de desenvolvimento do espírito, né? E como essa é a linguagem do corpo humano, a busca pelo prazer, um jeito que os nossos planos mais sutis da consciência têm de nos comunicar, de se comunicar conosco, deixa eu refazer esse pensamento, né? Tudo que o corpo produz na matéria, ele tem a sua origem nos níveis mais sutis da nossa consciência. Mas a linguagem da matéria aqui é diferente, é outra, né? Então, alguma coisa que é importante para mim desenvolver, e que lá meus níveis da consciência estão bem atentos a isso, né? Eu vou ter acesso a isso a partir do que meu corpo produz enquanto desejo, enquanto curiosidade, né? Isso é uma forma de comunicação que temos conosco nos nossos níveis mais sutis. Então, a gente sente desejo, né? São forças que nos movem e são direcionadoras daquilo que eu me propus a desenvolver. Então, essa ideia de que se distanciar do que o corpo sente e vibra para espiritualizar no pensamento da leitura corporal é um contrassenso. Para completar essa ideia, né, ela ainda diz que aqui, na experiência corporificada, a linguagem orgânica é aquela que nos diz mais diretamente. E isso até é óbvio, né? Se a gente está corporificado, né, é muito mais fácil entender a linguagem orgânica do que acessar as vibrações extra sutis, né? Então, a gente começa por aí. A partir desse contato com o orgânico, o humano, né, vão se abrindo todos os portais para o acesso às várias linguagens em vibrações mais sutis. Mas se a gente está na matéria, a nossa porta de entrada é o organismo, é o corpo, são as suas sensações. E ao longo da vida, a ideia é que a gente vá qualificando cada vez mais
o que fazemos com aquilo que sentimos, a resposta que damos aos vários estímulos. Existe sim uma ideia de sutilização, mas nunca no sentido de se distanciar do corpo, mas de aprimorar, né, a sua relação com o corpo, porque a gente está aqui no pensamento da leitura corporal é para viver o corpo, é para sentir. A leitura até brinca que tem um tanto de gente na fila para ser humano, porque é uma forma de vida que tem uma habilidade primorosa para sentir, né? Para dar nome àquilo que sente, para interpretar aquilo que sente, para trocar com outros e ampliar as possibilidades e criar novos conceitos. Então, além daquilo que a natureza oferece, né? Nós temos um poder criativo de criar contextos vários para a gente se experimentar, né? E aí a gente vai e nega o corpo, né? Uhum. É que a leitura até fala, né? Eu lembro da Nereida falando uma vez que esse plano mais sutil da luz, né? Vamos dizer, o ápice da evolução, que lá é um tédio. Então, assim, que aqueles seres que já estão extremamente evoluídos na luz, ela brinca, né? Falando que não, gente, lá é um tédio. Eles olham e falam assim, não, eu preciso de uma experiência nova para sair desse tédio da luz. E aí acabam vindo até para a matéria. E também, Isabela, essa questão que eu vejo muito quando nós falamos prazer, tesão, tudo isso é tão automático as pessoas associarem a sexo, ato sexual, né? E nós esquecemos de que é o prazer, às vezes, de estar tomando sorvete. Aquilo gera prazer em nós. Exatamente. Aquilo, o meu corpo se manifesta, gera salivação, geram sinais físicos, arrepio e tudo mais. E nós não percebemos esses pequenos sinais. Eu não esqueço uma vez que eu perguntei até para a Nereida sobre alimentação, a falta de apetite. Aí ela brincou: olha aquilo que faz salivar. Se salivou é porque seu corpo está pedindo. Então você pode comer Exatamente. sem culpa. E a Exatamente. partir disso foi muito interessante porque eu comecei a observar isso em mim. Pequenos sinais. Às vezes você está comendo uma coisa, o seu corpo arrepia por segundos, milésimos de segundos, mas você sente o seu corpo respondendo àquele estímulo. E aí você começa a reconhecer o quão aquilo está sendo saudável para você ou às vezes como aquilo pode te prejudicar. Porque às vezes você está se entregando a algo por uma condução externa e não vai ser tão saudável, né? Mas, assim, só lembrando também que se alguém quiser fazer pergunta, tá, gente? Fica à vontade aí. E com relação a isso, Isabela, uma pergunta, assim, pensando quando manifesta, né? Já que nós estamos falando que o corpo e o espírito estão aí caminhando juntinhos, quando o corpo manifesta algo, o que que ele quer me dizer? Se manifestou um sinal, sintoma ou doença, nós chamamos de doença. Então, assim, deixa eu ir por partes, né? Se você quiser falar primeiro, para a leitura corporal, o que que é saúde, o que que é doença, e depois falar por que que o corpo manifesta doenças. Uhum. Eu vou pegar um gancho com isso que você trouxe, né? Dessa ideia de que eu posso estar lá com um cardápio, né? Todo organizado dentro do que é concebido como mais saudável, que um terceiro fez para mim, né? Sem nem me Uhum. consultar, né? O que eu gosto de comer, enfim, né? Isso para a leitura corporal pode ser tudo menos saúde. Porque a ideia da saúde está muito associada à autonomia, a movimento autêntico, à espontaneidade, à variação, né? Uhum. Então, A individualidade também, né, de cada um, né? a individualidade, o senso de exclusividade. Então, Uhum. se existe algo que vem do externo e nem passa pelo meu sistema de filtragem, né? Isso está longe de ser um movimento de saúde, porque saúde é estar em coerência consigo. Eu sintetizo o pensamento da leitura corporal dentro dessa ideia, né? Estar saudável é estar no mundo segundo o que está sendo sentido no momento, né? É criar caminhos, recriar caminhos, é agir de uma forma, depois qualificar a forma de agir, mudar a forma de agir, porque o nosso movimento psíquico movimenta, né? O nosso Uhum. movimento é um As movimento nossas psíquico. pulsões, né? Aquilo que a gente vive internamente, que a gente chama de pulsão, né? Nossa curiosidade, nossas Uhum. vontades, as nossas tendências, as nossas inclinações. É até difícil de explicar,
isso, mas todo mundo sabe o que que é, né? Se a gente repara na nossa própria experiência, né? Por que que isso me interessa e isso aqui não me interessa? Isso que não me interessa é muito interessante para outra pessoa, né? Isso aqui que eu acho delicioso, outra pessoa acha horrível. Isso que hoje eu estou amando, amanhã pode ser que eu já não goste tanto mais, né? Os afetos mudam, nossos interesses mudam e existe uma força, ou várias forças dentro de nós, que vão nos indicando caminhos. Pode ser que eu não vá, né? Mas ele indica. Existe alguma coisa que nos move e que faz com que construamos trajetórias tão diferentes, né? Se tem alguma coisa que a gente pode afirmar na espécie humana, é que ela é muito diversificada, ela é muito diferenciada, né? Se a gente olhar as culturas, né? Dentro das culturas, dentro de uma mesma família, né? Dois filhos ali com uma mesma criação podem seguir caminhos totalmente diferentes. Então tem essa ideia dessa força motriz, né? Que guia cada um de nós. Isso é o nosso ser, a nossa consciência, né? Representada no corpo. Porque corpo e espírito não só caminham juntos, como são a mesma coisa. Só que em vibrações diferentes, em frequências diferentes, né? A frequência sutil é uma, a frequência da matéria é outra, mas é um contínuo, é uma estrutura só. Então, saúde é estar de acordo com esse movimento, né? Saúde, por exemplo, ela me dá o direito de não sorrir se eu não tô pé da vida. Isso é saudável, né? Saúde me dá o direito de comer uma torta de chocolate se eu tô salivando por aquilo, né? Saúde é eu abrir mão, né, de algo que eu investi muito quando eu me dou conta de que aquilo perdeu totalmente o sentido, ou em verdade nunca fez sentido, e eu me dei conta daquilo. Saúde é se propor a fazer o que pulsa, né? Isso é saúde, é coerência entre o ser e o estar. É o que a leitura entende por saúde. Então, eu posso estar adoecido com saúde, digamos assim, né? Se esse adoecimento, e aí eu entro na outra pergunta, né? Qual que é a proposta do adoecimento? A proposta do adoecimento é trazer essa coerência de volta, caso eu esteja me distanciando dela, né? Então eu tenho lá um movimento de vida autêntico, né? Algo que pulsa dentro de mim, que me faz desejar certas coisas, e estou construindo uma vida muito diferente disso. Aí está a origem dos adoecimentos, né? Ou eu tenho uma pulsão que é muito importante para mim, porque a gente tem trilhões de pulsões por dia, né? Pode ser que eu tenha ali um desejo, eu não satisfiz ele, porque claro que a gente não vai conseguir satisfazer todos os desejos o tempo inteiro, né? Não é isso. E se aquilo era uma coisa do momento que não faz tanta diferença assim, meu corpo não vai continuar produzindo aquela pulsão. Mas há temas, há esferas da vida, há assuntos humanos que são de importância crucial para o desenvolvimento da nossa energia, né? Quando é um tema que é importante para mim, se eu fujo dele, o corpo continua pulsando, continua bombeando, né? E os adoecimentos são uma forma que o corpo tem de reter aquela informação, porque ela é importante para mim, né? Então ela fica ali retida até encontrar uma oportunidade de ser expressa. A gente está imaginando aí num circuito, num movimento de fluência. Existem emanações do nosso ser, pulsões, né, que o nosso corpo capta e traduz para a linguagem consciente, orgânica, emocional, mental, né? Esses níveis da consciência que a gente acessa, né? E o circuito se completa quando aquilo é representado de alguma forma. E representar no sentido de expressar, representar no sentido de dar corpo para aquela pulsão, né? Pode ser a partir das infinitas possibilidades de linguagem que a gente tem. Isso aí faz com que a energia vá circulando, novas pulsões chegam, né? São manifestas, isso volta lá, e num circuito que nunca tem fim. Quando essa pulsão ela é muito importante e reiteradamente negada, distorcida, o corpo retém essa informação.
para que ela seja ouvida, porque é importante. Esses são os adoecimentos. Então, a proposta dos adoecimentos é nos favorecer as mudanças de atitude que nos colocam mais em posse no nosso próprio movimento de vida, com mais autenticidade, espontaneidade, verdade. No caminho natural da alma, né? Caminho natural da alma. E tem uma pergunta aqui, Isabela, que é como desenvolver a percepção do que seria o antídoto natural para o processo de cura que precisamos no momento? Como a intuição ajuda nesse processo? Dani, a leitura diz que se a gente parar para prestar atenção, sempre que a gente estiver vivendo algum sintoma, né, a nossa mente, né, vai nos remeter a temas, assuntos, vivências. Se a gente parar para se observar, junto com o sintoma, vem o comportamento associado enquanto ideia, enquanto insight. Nós, né, de uma forma geral, somos criados dentro de filosofias que minam um bocado a confiança que a gente tem no nosso corpo, né? Dentro de uma conduta da medicina mais geral, dentro de uma conduta educacional, essas produções espontâneas do corpo, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente percebe, que a gente nasce com essa inteligência muito viva, né? Tem uma tendência na nossa cultura da gente ir sendo podado, né? Nessa confiança nas produções do nosso corpo. Mas essa inteligência está aí, está em nós, né? E quanto mais a gente validar o que a gente sente, né? No sentido de não achar que a gente está doido ou achar que está equivocado, ficar se convencendo de que não está sentindo o que está sentindo, né? Às vezes a gente sente alguma coisa que está na nossa lista do que eu não posso sentir para ser uma pessoa espiritualizada, né? Não tem essas coisas, né? Pessoas espiritualizadas não sentem isso nem aquilo, têm controle sobre as pulsões da sexualidade, tem lá toda a lista, né? E aí eu vou e sinto, né? Porque não é porque está na lista do que não pode que eu vou deixar de sentir. Pelo contrário, né? Quanto mais está na lista que eu não pode, mais eu sinto. Mas isso é outra assunto. Se está ali no meu sistema de crenças que aquele sentir me coloca numa categoria inferior para mim mesmo, né? O esforço vai ser por negar aquilo que eu sinto, por me convencer de que não, né? A gente vai se distanciando, assim, das nossas sensações e da validade das nossas sensações, da validação que a gente dá a elas. Eu dei um exemplo relacionado a essas pulsões, mas também serve... Isso também se dá em coisas mais simples do cotidiano. Tipo, eu morro de vontade de comer um doce e não como, né? É um jeito de não validar um pedido do corpo. Mas essa inteligência está aí. E à medida que a gente vai dando atenção a isso, né? Prestar atenção no que eu estou pensando, por que eu lembrei daquela vivência, né? Por que esse sintoma me levou para um estado de espírito X? Se a gente dedica a nossa atenção e a nossa intenção a entender esse processo, a leitura confia que a resposta vem no momento em que estivermos disponíveis para receber, né? Porque tem isso também. Tem os bloqueios que a gente cria para não entrar em contato consigo. Então, a leitura diz que para saber o que está sendo vivido, não precisa saber a leitura corporal. Isso é uma inteligência orgânica. A leitura corporal, para quem se afiniza com esse pensamento, encurta caminhos, né? Mas não é uma condição saber a leitura corporal para ter acesso ao que o corpo está vivendo. A única condição para ter acesso ao que o corpo está vivendo é viver o corpo, né? E validar o que ele sente e produz enquanto inquietude, sensação. Então, o antídoto natural, né, nessa percepção, a leitura diz que atenda ao seu corpo, né? Começando pelo mais orgânico. Voltando àquela ideia de que a linguagem orgânica é aquela que nos diz mais diretamente, né? Então, assim, eu deu vontade de fazer xixi, faz xixi. Não fica segurando. Deu vontade de beber Coca-Cola, bebe Coca-Cola. Deu vontade de beber água, bebe água, né?
deu vontade de, enfim, assistir um filme, assiste. Deu vontade de ligar para o fulano, liga, né? Ainda que você vai receber um não, ainda que a Coca-Cola vai talvez dar uns gases, né? É uma forma de ir aproximando dessa confiança, né? E retomando essa inteligência, né? E se o corpo pede com autenticidade, é muito pouco provável que aquilo vai lhe fazer mal, né? Se a gente tem liberdade para se atender. Porque se a gente se atender e morrer de culpa, aí a culpa pode nos fazer mal. Não aquilo que a gente ingeriu, mas o sentimento de culpa, né? Então, livrar-se da culpa, mexer bastante as escápulas, que são áreas de registro de culpa, não são áreas de produção de culpa, porque o corpo não produz culpa, voltando ao começo da nossa conversa. A leitura diz que a culpa é um sentimento secundário, né? Ele nasce do desvio do nosso senso de responsabilidade. O que o corpo produz é senso de responsabilidade, né? A culpa nasce da desorganização desse senso. De toda forma, é a região escapular que guarda esses registros, né, de culpa. E aí a gente mexe, massageia, solta, se limpa da culpa e atende o corpo. E assim a gente vai acessando essa inteligência orgânica que nos guia. É o nosso principal e mais confiável mestre, né? Ainda que tenhamos pessoas que nos inspiram, né? Tudo aquilo que elas sugerem, inclusive a leitura corporal, né? Se coloca nesse lugar, né? É preciso que passe pelo nosso filtro. Nós temos vários filtros, o esôfago, o estômago, né? Para filtrar aquilo que é compatível com a minha natureza. Porque o que não é, eu fico com o que me serve, né? O que não me serve, eu devolvo para o ambiente que há de servir para outras pessoas. Mas se é incompatível com a minha natureza, como é que eu vou espiritualizar assumindo aquilo como verdade, né? Há de ser compatível, há de ser afim, aquilo precisa vibrar, né, em consonância com a minha constituição para que um estímulo verdadeiramente me sirva como evolução. Senão, eu me distancio do meu caminho para caber dentro de um protocolo de espiritualidade, né? Como que eu vou me aprimorar dentro de um protocolo que foi feito por outra pessoa, né? E que se é protocolo, tem muito pouca chance de servir para muita gente. Porque o ser humano é esse bicho exclusivo, diverso, né? Que não cabe dentro de protocolo. Então, se tem ali muito preceito que deve servir a todos, né? Nesse tempo de hoje, né? Pode ser, né? E com certeza, vários pensamentos espirituais de outros tempos, né? Tem seu propósito, serviram, né? Mas a leitura costuma dizer que a gente já está em outro momento, né? E mais, né? Estamos num país, né? O Brasil, de uma exuberância, né? E de uma familiaridade com a espiritualidade, né? Uma exuberância dessa energia do prazer, que está muito associada à melanina. Olha nesse nosso povo lindo, maravilhoso, cheio de melanina, né? Nós temos aqui tanta referência, né, de espiritualidade nesse sentido, né, da alegria, né? Alegria é necessidade básica de sobrevivência no pensamento da leitura corporal. Está lá relacionada ao centro de força, ao chakra mais básico, né? A gente tem aqui no nosso povo uma referência de alegria, uma referência de prazer, de saber viver o prazer, né? E às vezes, para espiritualizar, ou com esse propósito de espiritualizar, né, deixamos de olhar para o que está à nossa frente, né, para se dedicar a uma filosofia de sei lá quantos mil anos atrás, de outro povo, né? Nós aqui É a no mesma Brasil... coisa, né, Isabela? Você tem que tomar 2 litros de água todo dia.
E você pensa quantas pessoas existem. Hoje em dia já existe um cálculo, né? O número de uma quantidade de ml de água para o seu peso. Então você vê que isso já mudou em tão pouco tempo. Mas antes não, eram 2 litros de água. E aí você pensa, quantos nós somos para eu me padronizar em 2 litros de água por dia? E até essa questão da matéria que você traz, né, que foi a pergunta anterior, como nós vamos nos entupindo de remédios, que assim, às vezes aquilo vai calando no meu corpo. E ontem, hoje, não lembro, eu vi um post no Instagram falando assim que as pessoas buscam atualmente respostas mágicas, mas não acreditam na magia. Então entra esse ponto da intuição, que às vezes eu quero uma resposta mágica, mas eu tenho a resposta no meu corpo, só que nós somos ensinados culturalmente a calar o corpo, a não olhar para o corpo, a não sentir o corpo, porque o meu corpo tem que se enquadrar em padrões pré-estabelecidos, né, em conceitos da sociedade. Eu tenho que ir para a academia para ter um corpo padrão, padronizado, senão ele não vai ser aceito pela sociedade. Ou seja, eu vou calando justamente a ferramenta que me dá todas essas informações. E às vezes eu vou buscando isso. Como que eu vou achar essa resposta? Você tem ela, mas observa se você não está entregando essa resposta nas mãos dos outros, do externo, deixando que ela se cale. E aí depois você vai, né, nós vamos procurar aí, mas onde está a resposta? Ela está aí, né, literalmente materializada, de forma concreta, para você olhar para ela. E só Exatamente. pegando o gancho, para não ficar sem responder, a Carla perguntou que ela vive com essa região tensa da escápula e se seria excesso de culpa. É Carla, né? Carla, você e 110% da humanidade, né? Essa região aí, o bicho pega para nós, porque a ideia de pecado, ela tá muito impregnada, né? No nosso inconsciente coletivo, né? E Uhum. também uma idealização do ser humano. A culpa nasce muito dos nossos ideais, né? Da gente se exigir ali certas coisas que estão muito além das nossas possibilidades. Só 110% a cada 100 faz isso, né? Da gente pretender ser perfeito na nossa atuação ou estar sempre de acordo com o que o externo projeta, né? Existe esse movimento mesmo do externo ter uma importância, né, na nossa construção do nosso corpo, da nossa vida. E para que a gente se permita esse movimento autêntico, esse desapego é necessário, né? De uma vez que a gente Uhum. consegue estar de pé no mundo e dar conta da própria história, da gente se bancar aí nessa vida, no nosso movimento autêntico. Não é exatamente fácil, mas com certeza é muito desejado por todos, inclusive pelos inquisidores que ficam ao redor, né? Monitorando possíveis mudanças de atuação, né? O que todo mundo mais quer é poder ser livre, né? Sem tanta performance, sem tanta luta com o que o corpo vibra, né? Sem tanto esforço para fazer caber dentro de protocolo. Há quanto tempo nós estamos nessa, né? E isso nos desumaniza muito, porque a Uhum. nossa natureza é exclusiva, né? Os protocolos, claro que eles são orientadores, né? Mas é preciso que o protocolo seja atualizado ali em cada individualidade, né? E essa ideia de protocolo para espiritualidade, isso para a leitura corporal não faz sentido, porque a espiritualidade é autenticidade. Tem alguma coisa mais avessa à autenticidade do que protocolo, né? Então, assim, essa região das escápulas, as tensões ali incentivam, né? Ou o pedido, o que pode relaxar nossas escápulas é a gente se humanizar, né? Ficar tranquilo com os nossos equívocos e refazer, porque esse é outro assunto das escápulas. As escápulas redirecionam caminhos, né? Se a gente faz ali de um jeito que para nós não foi bom, né? A gente olha para aquilo e fala, não foi bom, né? Mas eu sou ser humano, né? Eu tenho o direito de fazer algo que não foi bom, eu tenho o direito de me equivocar, né? E eu posso fazer diferente na próxima. Em vez de ficar me martirizando que a coisa não saiu do jeito que eu projetei,
Eu olho para aquilo, redimensiono meus projetos, né? Porque pode ser que eu tenha projetado algo que está muito além das minhas possibilidades. É o que geralmente a gente faz, né? A gente Uhum. projetar algo sem considerar o nosso real tamanho possível, né? E Uhum. aí não dá conta e morre de culpa. E tem uma pergunta aqui do Felipe, Isabela, que é: qual o limite das coisas para a leitura? Por exemplo, atender o corpo que quer comer doces sem limites. Temos sempre mesmo que ouvir o corpo, não causará nenhum mal? A mesma pergunta sobre vícios. Ah, legal essa pergunta. É Pedro? Felipe, e só Felipe. falando dela que o nosso tempo, nós temos aí mais ou menos 4 minutos, mas só para a gente situar, mas foi do Felipe. Tá, vou responder antes de 4 minutos, que essa pergunta é muito legal. Vou tentar ser sintética. Um corpo saudável, né, na sua inteligência orgânica, ele sempre vai pedir por variedade. Essa é a ideia que se baseia, né? E é um processo importante o aprendizado da saciedade. Quando o corpo não sacia, ele já está no movimento patológico, né? Pode ser necessário, talvez, né, que nesse processo de aprendizagem tenha que comer muito doce, né? Uhum. Mas se esse contato com o doce puder ser, bom, primeiro entender, né, se é desejo mesmo comer o doce ou se aquele doce não está entrando ali compensando algum desejo que eu não cumpri. Essa é a ideia da compulsão alimentar, né? Alguma coisa na minha vida que eu neguei, não fiz, né? Uma pulsão que não encontrou expressão, ela é compensada por outra coisa. E aí, essa ideia de comer sem fim é uma compulsão, porque o corpo, na sua saúde, põe limite, né? Ele sacia, ele fala, não, chega, ele enjoa. Um corpo saudável não consegue ficar comendo a mesma coisa sempre. Então, sim, a gente poderia falar muito sobre isso, mas a ideia de que atender o corpo, sim, mas em todos os quesitos, porque se a gente se atende, né, a gente não vai precisar de movimentos compensatórios que acontecem muito na alimentação. E um corpo com liberdade para experimentar não vai se prender a uma substância. Aí Até talvez a mesmo na questão coisa dos vícios, de drogas, né? Cada vício de drogas, né? Que é o que ele falou também, porque né? Que você tá, também entra nesse você lugar tá da sofrendo. compensação, né? Aham. Entra no lugar ali da compensação. Aí já é outra história. Já não é a inteligência orgânica pedindo, né? É o corpo tentando ali se reequilibrar porque ficou faltando. Aí já é um outro assunto. Te respondi? A gente pode conversar mais sobre isso outro dia. É que isso rende mais umas 2 horas de conversa, né? Rende, rende. Mas deixa eu ver como tá de tempo aqui. Ah, tá, temos mais um minutinho aqui. Mas aí, assim, só para a gente finalizar, já ir finalizando, Isabela, algo que você queira dizer para as pessoas aí com relação a isso. Quanto mais no corpo, mais no espírito. O que que você teria para dizer? Que o corpo, ele é o nosso espírito, ou ele é o nosso instrumento de acesso ao espírito. E ele é muito sábio, ele sabe, né, o que ele faz. E a gente se colocar, né, como principal mestre e guia da nossa vida, validar o que a gente sente, experimentar, perceber a partir do nosso próprio organismo, né? E se permitir o prazer, a abundância, porque isso é constitutivo da nossa forma, né? O mundo é dual, né? Para ter prazer tem que ter desprazer, para que haja abundância tem que ter escassez, mas quanto mais a gente acreditar que o nosso corpo é projetado para se satisfazer, mais abundância a gente vai colocar na nossa vida e no mundo, né? Então, viver o corpo, ser feliz, descobrir, não deixar a alegria, se der tempo, né? Mas colocar primeiro a alegria, depois a gente paga as contas, né? Fazer talvez aí uma inversão, nos espiritualiza. Mas a gente é espiritual de toda forma. Tá cada um aqui fazendo o que dá conta em cada tempo. E te agradecer Ótimo. nesse último minutinho. Pode me chamar sempre que você quiser, para a gente conversar mais. Obrigado, Vai ser uma honra. obrigado, Isabela. Eu que agradeço aí por ter aceitado o convite, mas é um assunto que estava bem, assim, que eu vi muitas pessoas trazendo isso,
essa questão aí do corpo, essa culpa de viver o corpo, essa busca espiritual, às vezes se torna algo muito romantizado, aquela positividade tóxica que nós temos aí hoje em dia, né? De você estar sempre ali. Tem até uma expressão que está sendo muito usada na internet, que as pessoas estão fazendo piada, que é o tal da gratiluz, né? De você estar sempre ali numa vibração alta, aquela coisa que às vezes a gente vai se distanciando disso aqui, né? Dessa matéria, dessa vida que nós escolhemos viver em algum nível, em alguma instância, né? E a Exatamente. gente fica buscando, às vezes a gente acaba se perdendo nessa busca. A gente busca tanto lá Exatamente. fora que se perde nessa busca, né? Exatamente. Sempre que a gente vai procurando fora, nós não vamos achar, né? E Exato, se a gente é gratiluz, nesse mundo dual aqui, a gente precisa ter sombra também. Senão, exatamente. A desequilibra. gente é gratisombra também, né? Também grati-sombra. Bom, então eu agradeço demais, Isabela, por ter aceitado. Agradeço todo mundo aí que participou, que assistiu. Só abrindo parênteses rapidinho, às vezes alguém que não conhece a leitura corporal tem o perfil para poder seguir. Já começa o curso mês que vem, né, Isabela? O Em módulo março básico, você vai abrir disse. outra turma de módulo É em básico. março. Isso, mas Sim. aí quem às vezes quiser fazer os cursos, entrar no blog, no site, tem produtos da lojinha, palestras, livro, o curso que está iniciando em março. Eu tenho lugar de fala, porque eu já fiz o curso completo, continuo nesse caminho. E assim, modéstia à parte, é algo que para minha vida, eu falo que a leitura corporal é uma escola muito ampla, muito completa, que abraça todas as outras ferramentas que eu trabalho, todas, sem exceção. Tem uma coisinha do Theta Healing? Lá na leitura corporal tem. Então abraça tudo isso com muito amor, com muito respeito, com muita honra, que é o que me faz assim, né? O mosquitinho picou o João e que bom que picou, né? Ai, que Mas maravilha. agradeço mesmo, Isabela, de coração e todo mundo aí que participou com a gente. E quem sabe em breve não fazemos mais uma, né? Para mim vai ser sempre uma honra estar aqui com você. Ah, Conta obrigado. comigo, tá? E obrigada pela parceria, pela confiança, né? E por seguir Imagina. conosco, né? Sigamos juntos. Sigamos pro resto da vida agora. Obrigada a Dá todos que aqui licença. estiveram. Quem gostou da leitura, dá uma fuçada lá no nosso perfil, que tem muita coisa, né? Muita E eu já informação. adianto que é um vício muito bom. Cuidado com o mosquitinho da leitura também, porque quando ele pica. Cuidado com o mosquitinho. Esse mosquitinho é potente. É. Mas se picar, nós estamos aí, né? Está- Para nutrir. Exatamente. Exato. Obrigado mesmo, Isabela. Obrigada a Tudo de você, bom aí. querido. Para Uma você, ótima para noite nós. Beijão. e um A gente beijo se para vê. todos. Boa Até a noite, próxima. pessoal. Até. Tchau.